Então vamos dar continuidade à temática de oxidação e redução. E chegamos a uma parte aqui de extrema importância para o estudo da corrosão. Então, que são as equações iônicas de oxidação e redução. No estudo dessas equações iônicas de oxidação e redução, temos 4 casos, né? Então, casos esses que são de extrema importância. Então, o primeiro caso é o que um metal sofre ataque do meio corrosivo constituído de solução diluída de ácido sulfúrico ou uma solução de ácido clorídrico, de acordo com as equações. Então, aqui você tem 3 casos, né, de equação. Então, primeiro você tem um metal onde ele sofre a oxidação. Então, o seu metal produzindo aí o íon M, mais liberando aí elétrons, né? Então você tem essa equação geral de oxidação de um metal. E você também tem aqui a equação de redução. A equação de redução será com relação ao hidrogênio. Essa redução do íon hidrogênio é proveniente da dissolução do ácido sulfúrico ou do ácido clorídrico, ok? Então, toda vez que tivermos um determinado metal mergulhado em uma solução de um desses dois ácidos, então você vai observar que vai ter essa dissociação do hidrogênio. Ou seja, esse hidrogênio aí, essa reação, vai ser proveniente dessa dissociação do ácido sulfúrico ou do ácido clorídrico. Então, logo você tem uma equação aqui, oxirredução. Assim que você soma aqui, você pode somar, então você tem a sua equação global. Então, no final você tem o desprendimento do hidrogênio gasoso, quando você tem essa equação de óxido-redução. Então, aqui a gente dá 3 exemplos, né? Se o metal for o zinco, ferro ou alumínio, você tem essas equações aí de oxidação. Então, nesses 3 casos, desses 3 metais, eles são o anodo. Já o cátodo vai ser essa outra equação que vocês estão vendo aí, devido à dissociação do H+, do hidrogênio. Então, que ele sofre essa reação de redução, que é proveniente da dissociação do ácido sulfúrico ou dissociação do ácido clorídrico. E as equações de oxirredução que representam a corrosão destes metais pelo ácido sulfúrico ou clorídrico são: aí você pode ver essas 3 equações e observem que as 3 aqui no final você tem a evolução do gás hidrogênio, ou seja, a liberação do gás hidrogênio. Então, quando se tem esse caso dessas equações iônicas de óxido de redução, quando um determinado metal está imerso no ácido clorídrico ou no ácido sulfúrico, então pode se formar os sulfatos dos metais ou cloretos dos metais. Então, porque quando você mergulha, isso aí, no caso agora você não vai ter o seu produto final, você vai ter a dissolução desse seu metal. Então, se você deixar ele até o final, a tendência é que ele vai dissolver dentro dessa sua solução. Então, a gente tem um exemplo aí bem clássico, que é uma chapa de zinco comercial mergulhada em ácido sulfúrico diluído. Quando a gente fala em zinco comercial, pessoal, é porque esse zinco ele contém impurezas. Impurezas essas que podem ser do tipo de ferro, carbono, cobre, entre outros, né? Então, se a minha solução é um ácido sulfúrico aqui diluído, o que é que vai acontecer? No momento em que eu mergulho essa chapa, então eu vou ter como anodo a minha chapa de zinco e como meu cátodo eu vou ter a reação de redução do hidrogênio,
que esse hidrogênio, esse H+ aqui, é proveniente na reação do cátodo. Esse H+ é proveniente de quê? Da ionização ou dissociação do ácido, como vocês podem ver aqui à esquerda, a ionização do ácido sulfúrico. Então você tem esse H+. E observem aqui nessa chapa que você contém impurezas. Então essas impurezas presentes na chapa, elas vão formar como microcatodos. Então a evolução do hidrogênio cátodo, a sua reação final, quando você fizer a soma aqui dessa reação anódica e a reação catódica, logo você vai ter a formação de qual? Você vai ter uma formação aqui de um sulfato, que no caso vai ser o sulfato de zinco. Ok? Porque no final você vai ter aí o Zn2+, mais o SO2 2-. Então, nessa solução aí, então você vai ter a formação de sulfatos de zinco. Já no segundo caso, aqui nesse segundo exemplo, eu tenho colocar em um tubo de ensaio 2 a 3 ml de uma solução de 3 molar de ácido sulfúrico e em seguida adicionar um pedaço de fita ou fio de magnésio. Então pede-se apresente as principais considerações. Então as principais considerações que a gente pode fazer aqui são o seguinte: observando a figura, você tem o que? A evolução do H+. Então, desprendimento de hidrogênio gasoso. E você também pode observar que tem a redução da massa de magnésio. Então, consequentemente, se deixar essa placa mergulhada por um bom tempo, a tendência é que ela venha a dissolver toda dentro dessa solução. Então, observe, você tem a primeira reação aí de oxidação do magnésio. E a sua segunda reação, a reação catódica, nada mais é do que a reação de oxidação, de redução do H+. Esse H+ é proveniente de quê? Da ionização do ácido sulfúrico. Aqui em cima, como a gente pode ver. Se por acaso fosse, ao invés de termos uma solução de ácido sulfúrico e fosse uma solução de ácido clorídrico, iria acontecer da mesma forma. Mas ao invés de você ter aqui no seu produto da sua equação redox, da sua equação global, aqui um sulfato de magnésio, você iria ter um cloreto de magnésio mais o desprendimento de hidrogênio gasoso. Então esse aqui é o seu produto, ok? Então, o segundo caso dessas equações iônicas de dissociação eu tenho um metal imerso numa solução de ácido oxigenado que tenha um ânion oxidante, como o ácido aí, não provoca o desprendimento de hidrogênio, né? Que no caso anterior a gente tinha um desprendimento do hidrogênio. Nesse caso aqui ocorre a oxidação do metal e a redução da parte iônica, do NO3- do ácido. Assim com o zinco, observa-se que então o zinco continua sendo o seu anodo e a segunda parte, né, você tem aqui a parte iônica, ela vai sofrer o que? A redução. Logo, quando você faz aqui o somatório, você tem a formação do zinco 2+, mais 2NO2- mais água. Então logo você tem a equação da forma molecular, que vocês observam aí embaixo. Um terceiro caso é quando você tem a ação do oxigênio. Então o oxigênio aí ele sofre redução, o seu metal continua sofrendo a oxidação e no final você tem a sua equaçãozinha aí de oxirredução. Isso aí é o caso quando a gente pode dar exemplo aí do zinco, ferro e alumínio. Nesse caso, diferente dos casos anteriores, você tem a formação de um óxido, ou seja, o óxido de zinco, óxido de ferro e o óxido de alumínio. Esses três óxidos formados aí nada mais é do que o nosso produto de corrosão, podendo ou não ser uma película passivadora que vai ser
para proteger o seu determinado metal que está passando pelo processo de oxirredução e o fenômeno da corrosão. No quarto caso, a gente tem aqui um metal sobre a ação da água e oxigênio. Então, o que pode ocorrer nesse caso aqui, ao invés de ser a formação de um óxido, agora você tem a formação de um hidróxido. Então, você tem uma gota de água sobre uma chapa de aço, né? No caso aqui ele denomina como ferro, ou seja, porque praticamente a gente está só considerando aqui o ferro puro. Então, o ferro, ele sofre a oxidação. A reação de redução vai ser na presença da água e do oxigênio, formando a sua hidroxila aqui, o OH-. Por fim, você tem aqui a sua equação global, a sua equação redox, que forma o quê? O hidróxido de ferro, ou o óxido de ferro hidratado. Então, esse produto, esse óxido de ferro hidratado, nada mais é do que o seu produto de corrosão, denominada de ferrugem, que não é protetivo, né? A tendência é que seu metal ele vai se deteriorando aos poucos e vai perdendo a massa. Vai perdendo a massa à medida que a reação está ocorrendo. Sulfato de zinco, o cobre 2+, ele está migrando para a superfície, formando aí, com a reação de redução, ele está formando o cobre metálico, que está sendo depositado na sua superfície do zinco. Então, aqui apresenta esse mesmo caso, sendo apresentado de uma forma melhor para que vocês possam entender. No primeiro caso aqui, você tem a sua cuba aqui, o seu becker com a solução de sulfato de cobre, azul, na coloração azul. E com o tempo, essa coloração vai sendo diminuída devido a esta reação de redução. Porque eu estou produzindo esse cobre metálico que ele está sendo depositado na superfície da chapa de zinco. O zinco está sofrendo oxidação, e esse zinco 2+, esse cádmio 2+, ele está migrando para a solução. E no momento em que você tem essa solução, essa equação global, então você vai ter a formação do sulfato de zinco mais o cobre metálico. Então imaginemos que mergulhemos um prego numa solução aquosa de sulfato de cobre. Com o tempo notaríamos que a solução, que era predominantemente azul, fica incolor e forma-se um depósito de metal avermelhado sobre o prego. Eu explique detalhadamente. Então isso aqui é um exemplo, pessoal, similar ao exemplo anterior. Então depois vocês analisam ele melhor e faz essa explicação de forma mais detalhada. Então aqui temos as equações de oxirredução, todas elas aqui, o que ocorre, o produto o produto formado. Aqui eu tenho mais, então cada um com seus respectivos produtos formados. E agora a gente chega aqui numa temática bem interessante, que é o potencial de eletrodo, né? Então, por definição, o potencial de eletrodo é a medida da facilidade com que os átomos do eletrodo metálico perdem elétron, ou da facilidade com que os íons recebem elétron. Então, isso é uma definição clássica. Mas como é que a gente vai mensurar a medida, né? Então, a medida desse potencial foi feita inicialmente a partir do eletrodo de referência de padrão de hidrogênio, cuja finalidade você tem que ter uma referência para você poder calcular o potencial de diversos tipos de metais. Então, experiências foram feitas. Então, a partir do eletrodo padrão de hidrogênio, foi feito esse cálculo para a gente determinar o potencial de eletrodo de vários metais. Então,
Dentro de condições padrões, que a condição padrão determinada foi essa, a concentração do H+, 1 mol por litro, temperatura de 25 graus Celsius e uma pressão de 1 atm de gás hidrogênio. Então vocês observam aqui que você tem uma cuba, você tem um fio de platina e na extremidade temos uma placa de platina. Você tem um tubo e nesse tubo é injetado gás hidrogênio a uma pressão de 1 atm. Então as reações que ocorrem aqui é o seguinte, e você tem uma solução aquosa de ácido sulfúrico. Analisando logo a equação de redução, esse I1H+, ele é proveniente da dissociação do ácido sulfúrico. Então logo você vai ter esse borbulhamento e essas moléculas de H+ serão adissolvidas, como pode observar aqui na figura, serão adissolvidas na superfície dessa placa que está ligada a esse fio de platina. Como é um metal nobre, a platina, então ele não vai sofrer o fenômeno da corrosão. Então, você tem o hidrogênio gasoso proveniente do que está sendo injetado, que ele vai sofrer a oxidação, enquanto que o seu I1H+, proveniente da dissociação do seu ácido, vai sofrer a redução, ok? Como o potencial do eletrodo o potencial do hidrogênio, o potencial de eletrodo é zero, ambos, então a DDP, logo a sua DDP será zero, do seu potencial de eletrodo. Ou seja o hidrogênio atuando como eletrodo ou como ânodo, nós teremos um potencial padrão igual a zero, que esse valor de referência será útil para determinar os valores de potencial elétrico de todos os demais metais. Então veja que o mesmo hidrogênio que é consumido é o mesmo que é produzido, e o mesmo H+ que é produzido é o mesmo consumido. Então logo a gente tem essa DDP igual a zero, que é o nosso potencial padrão de hidrogênio. Então, por que a escolha do hidrogênio como eletrodo padrão, né? Então, a escolha pelo hidrogênio como padrão é devido ao H+ ser o cátion mais comum em soluções aquosas, já que ele se forma pela dissociação da água, né? Então, observa aí agora a dissociação da água, você tem o H+ mais o OH-. Então, o potencial de eletrodo, né? Com base no eletrodo padrão, então no momento em que você tem a formação de uma pilha, aí, então você possui duas cubas, uma cuba com o sal aí, o sulfato de zinco, na condição padrão de 1 molar, e você tem a segunda cuba aí com uma solução padrão também de ácido sulfúrico no seu eletrodo aí de hidrogênio, porque todo aquele processo onde ficou dissolvido na superfície da placa de platina o H+, ok? Então no momento que você conecta um fio no outro, e na presença aqui você pode utilizar um multímetro para você poder medir essa diferença de potencial. Então observa-se que a DDP formada aqui é de 0,76 volts, então caracterizando o potencial de redução do zinco. No caso aí, o potencial de oxidação. Então você tem aqui a reação de oxidação do zinco, né? O zinco produzindo Zn2+, mais liberando 2 elétrons. E, consequentemente, você tem a reação de redução do hidrogênio H+ proveniente da dissociação
do ácido sulfúrico. E vale salientar que estamos em condições padrões, né? Então sempre as concentrações são igual a 1 molar. Então o sinal do potencial é potencial do metal menos o potencial de solução. Potenciais de eletrodo, então observe que a gente tem uma tabela, que é a série de potenciais. Todos esses calculados foram com base no potencial padrão do hidrogênio. Então, você tem aqui à direita o potencial de redução e à esquerda você tem o potencial de oxidação. Então, observem aqui com mais detalhes. Você tem o potencial de hidrogênio. Abaixo, mais acima na direita, você tem o potencial de redução de determinados metais. Você pode ver aí o cobalto, o níquel, o chumbo. E abaixo desse valor você tem, à esquerda, você tem o potencial de oxidação de determinados metais. Então aqui no sentido de redução, né? Potencial no sentido de redução do eletrodo. Então você tem aí no caso do lítio, então você tem o seu potencial de redução é de menos 304. No sentido da oxidação, você tem mais 3,04, ou seja, o valor em módulo é igual. O que vai diferenciar é o sentido da sua reação. Então os agentes aqui, ó, oxidantes mais fortes e os redutores mais fortes. Então você tem os metais alcalinos, eles são menos oxidantes, metais alcalinos terrosos, metais terrosos, metais comuns como zinco, cromo, ferro, estânio, chumbo, entre outros. Você tem aqui o padrão hidrogênio e os metais nobres, né? Cobre, prata, mercúrio, ouro. Agora quando a gente fala aqui em metais nobres, pessoal, você lembra daquela aula lá que a gente mostrou na tabela periódica? Vocês têm os metais nobres mesmo, são considerados nobres, aqueles que na própria natureza você já encontra-se ele no estado termodinamicamente mais estável, né? Então quando a gente fala aqui em metais nobres, é porque ele é menos reativo do que esses outros aí por cá. Para você fazer o comparativo aqui do cobre e o zinco, então o cobre ele é menos reativo do que o zinco. E outros eletrodos aqui também que a gente fala, além do hidrogênio, a gente pode citar aqui o eletrodo de calomelano e o eletrodo de prata, cloreto de prata. Esses eletrodos aqui possuem condições diferentes das condições padrões. Então eles são muito utilizados, principalmente quando a gente vai fazer medidas eletroquímicas na análise de corrosão, ok? Então são eletrodos bem específicos para fazer a análise de corrosão.